Olá você! Aqui está a terceira parte dos meus vídeos sobre o Chris. Se você ainda não viu a primeira e a segunda, clique no link na descrição e acesse a playlist. Espero que se divirta com o vídeo. Um dos episódios mais icônicos acontece nessa temporada, quando Chris conhece o orientador do colégio, o Sr. Abbott, interpretado por ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Chris Rock em carne e osso. Fala o seu desejo! Levanta o rabo do gato e dá um beijo. Esse episódio também é importante porque ele, o Sr. Abbott, fala para Chris não ir para a faculdade sem saber o que se quer fazer, simplesmente porque os pais querem. Essa temporada contém um episódio de Chris tem um colega negro, mas ele é um mala e acaba sendo expulso. Julius celebra o Kwanzaa, porque é mais barato que o Natal convencional. O Kwanzaa é celebrado nos 7 dias depois do Natal, com ênfase principal em família, comunidade e cultura. Essas pacíficas festas africanas são uma grande ideia do Dr. Maulana Karenga. Depois, uma das mais ideias dele o levaram para a cadeia por 4 anos por agressão criminosa e cárcere privado. Apesar do sucesso limitado do Kwanzaa, a agressão varreu a nação e continua em toda a comunidade afro-americana até hoje. No Dia das Mães, Chris presenteia Rochelle com um puro voodoo falsificado. Droga, perigo. Porém, pessoalmente, acho que um dos melhores episódios dessa temporada é o Todo Mundo Odeia o Caruso, onde um aluno chamado Bernard Yao dá uma surra no Caruso, que até faz ele desistir de ser o valentão no colégio. Na sequência, todo mundo tenta tomar o lugar dele, o que gera o caos no colégio. Na verdade, todo esse episódio é fortemente baseado no filme O Poderoso Chefão. Ele até é citado nele. A escola é como o Poderoso Chefão, tem uma hierarquia e no topo tá o Dom Corleone. No nosso caso, o Dom Caruso. O Caruso era o cara mais durão da escola. Ninguém desafiava a autoridade dele. Quase todo mundo odiava o Caruso. Mas muita gente tinha inveja dele. Queriam ser como ele era, mas eram muito medrosos para fazer alguma coisa. Quando o Caruso saiu do caminho, a escola foi tomada. Ia rolar um banho de sangue. E eu sabia que se eu não fizesse nada, iam tirar o meu sangue. E pouco depois, o primeiro especial de rock para a HBO é citado, tendo sido escrito quando Chris estava preso em um armário. Comecei a escrever meu primeiro especial para a HBO num armário. Dias depois disso, uma onda de bad boys surge na cidade por conta do rapper Slaver Slave. Slaver Slave é o precursor dos bad boys do rap, o contratado top dos estúdios Setback. Ele é o responsável pelo sucesso Estou Esperto e Esfaqueei um Cara. Com 16 anos, Slaver Slave foi libertado da prisão depois de servir por 17 anos o batalhão de artilharia. Este é o primeiro grande sucesso de Slaver Slave, mas não foi o último. Ele lançou o primeiro single Me Coloca na Cadeia de Novo que eu arranco as suas tripas, quase um mês depois. O resto é lento. Chris descobre que a Tasha gosta do rapper, mas acaba com o sapato da Rochelle enfiado na bunda quando tenta imitar atitudes de bad boy. Slaver Slave é fictício, mas é baseado no verdadeiro Flavor Flav. No episódio Todo Mundo Odeia o Gretzky, Drew falta aula para tentar pegar um autógrafo do seu ídolo no hockey, Wayne Gretzky. O hockey é aquele esporte que criou a máscara do Jason. Pena que Drew tem uma camisa escrito Gretzky e com o número 98 ao invés de 99. Droga, perigo. Agora uma curiosidade. Wayne Gretzky é considerado o maior jogador da história do hockey. A NHL, Liga Nacional de Hockey dos Estados Unidos, depois de sua aposentadoria, retirou o número 99 dos times como uma forma de homenageá-lo, porque seu nome ficou associado à camisa 99. Chris acompanha Drew para evitar que ele se meta em encrenca. Depois de um tempo, um senhor fala com Chris e Drew sobre atletas negros no hockey, e depois o outro homem indica a eles como chegar em Long Island. Esses dois homens são respectivamente Willie O'Ree e Kevin Wickes, ambos jogadores negros de hóquei e aposentados. Willie foi indicado para o Hall da Fama da NHL em 2018 e em maio de 2020 foi nomeado para o Hall da Fama dos Esportes do Canadá. Ele também foi o primeiro jogador negro a atuar na história da NHL. Também é nessa temporada que Chris e Greg se formam da Corleone. No episódio 2, Chris vai falar com o Yao e se surpreende de ele ser ruim em matemática. Daí eles falam sobre estereótipos geralmente aplicados a eles que eles não seguem. E então Chris fala uma frase muito importante. Eu não gosto de melancia. Você é mau em matemática? Que é? Asiático tem que ser bom em matemática? Você é negro, dança break?
Eu não quis dizer isso e não danço break. Eu não como com pauzinhos. Não gosto de melancia. Essa frase fala de um estereótipo racista que remonta desde o tempo da emancipação dos escravos, quando muitos, depois de serem libertos, passaram a cultivar e vender melancias para seu sustento. Isso depois foi usado para montar uma imagem de que pessoas negras são sujas, preguiçosas, infantis e uma presença pública indesejada. Sujas, porque comer uma melancia gera uma bagunça. Preguiçosas, porque cultivar melancias é fácil, e é difícil comer melancias e continuar trabalhando. É o tipo de fruta que você tem que parar e se sentar para comer. Infantis, porque melancias são doces, coloridas e têm pouco valor nutricional. E uma presença pública indesejada, porque é difícil comer uma melancia inteira sozinho. E assim, mais uma imagem negativa foi passada adiante. Esse estereótipo aparece no curta Screw Me Mama with a Boogie Beat, um dos cartoons que o rapper Jay-Z critica no clipe da música The Story of O.J. Quando Drew tenta pegar o autógrafo de Gretzky na terceira temporada, ele é abordado por duas pessoas brancas no metrô. Elas reparam na sua camisa de hóquei e começam a dizer que os negros já têm demais por terem tomado, segundo eles, o beisebol, o basquete, o futebol, o boxe e o atletismo. E Drew gostar de hóquei para ele significava que os negros iriam tentar tomar o hóquei também. Em seguida, eles tentam roubar a camisa de Drew. Ele tenta reagir, porém Chris intervém e lhe explica que, por estar em um bairro de gente branca, o mais provável de acontecer é eles serem espancados pelos moradores, mesmo eles sendo as vítimas de roubo nesse caso. Não estamos cercados só por dois brancos. Estamos cercados por um bairro de gente branca. Então, isso somos nós. E isso são eles. Dá logo a camisa. Esse episódio também tem a participação especial de Willie O'Ree, aquele jogador de hóquei negro que eu falei mais cedo, lembra? Em entrevista sobre a sua carreira, ele fala sobre o racismo que sofreu. Abre aspas. Ouvi muitas pessoas gritando, volta pro sul, ou por que você não está colhendo algodão? Coisas do tipo. Eu só queria ser um jogador de hóquei, e se eles não conseguiam aceitar o fato, era um problema deles e não o meu. Fecha aspas. Vale lembrar que o sul dos Estados Unidos era a região que queria manter a escravidão e uma economia agrária, por isso o teor dos insultos. Como nesse episódio Chris e Drew matam aula, Julius e Rochelle ficam sabendo por serem informados pelas escolas onde eles estudam. A partir daí eles procuram pelo bairro e perguntam se pessoas conhecidas os viram, o que se mostra infrutífero. E à medida que o tempo passa, Rochelle fica mais e mais desesperada, e então liga para a polícia falando do desaparecimento de seus filhos. Quando ela é atendida, a primeira coisa que o policial pergunta depois de saber que desapareceram é se são brancos ou negros. Quando a Rochelle diz que eles são negros, ele simplesmente responde que ligaram pro número errado e desliga na cara dela. Distrito. Alô? É pra informar o sumiço de dois meninos. Tá bom, são brancos ou negros? Negros. Ligou errado. Quando ela tenta novamente, fala que são garotos brancos, e os policiais aparecem na porta dela antes mesmo dela falar o endereço. Às 5 horas, meus pais já tinham rodado por todos os lugares atrás de nós. Só havia mais uma coisa a fazer. Alô? É pra informar o sumiço de dois meninos. Descreva os Por dois, favor. Brancos. Só um minuto, senhora. Tá bom, espera aí. Foi daqui que sumiram dois meninos brancos? Que rápido! Quando os grupos de busca são reunidos, Rochelle descreve Chris e Drew como dois adolescentes brancos, de pele escura. Provavelmente, tanto para não passar como mentirosa para os policiais, quanto fazer com que eles se importem em procurá-los. Tudo bem, atenção. Nós vamos dividir as equipes de busca em grupos de 4. Vocês procuram na rua Varik. Quero que o seu grupo vá pra rua Decatur. Tá. E o seu grupo vai olhar nos pontos de ônibus. deixar. E vocês vão procurar nos becos, tá bem? Nós estamos procurando dois adolescentes brancos de pele escura. Dias depois, quando Chris fala sobre o baile do colégio e que não pretende ir, Rochelle pergunta o porquê. Julius diz que Chris está certo, que ele é o único aluno negro numa escola de brancos e que sabe como é isso. Drew pergunta se o pai foi numa escola só de brancos, e ele responde que foi para um mundo de brancos. Provavelmente, ele cita as leis segregacionistas dos Estados Unidos. Você foi para uma escola de brancos? Eu fui para um mundo de brancos. Tudo era só de brancos.
As escolas, as mercearias, as lavanderias. Eventualmente, Chris acaba chamando uma garota para levar ao baile. Ela se chama Carrie e é branca. Isso faz com que muitas pessoas comecem a murmurar sobre isso e se perguntem se ela não vê que Chris é negro. O que ela tá pensando? Ele é tão neguinho. Ela ficou maluca, ele é neguinho. Alguém acertou a cabeça dela com um bastão de beisebol, arrancou os olhos e entupiu ela de drogas. Ela não sabe que ele é neguinho. Logo depois, o narrador comenta as fofocas que estavam se espalhando como fogo. E nisso, a imagem de uma cruz em chamas aparece, um dos símbolos da Ku Klux Klan. Caruso fica sabendo disso e entrega para Chris uma fita com o filme Adivinhe Quem Vem para o Jantar para zombar dele. Esse filme se trata de uma moça de família branca que apresenta para a família seu noivo que é negro e retrata como o racismo age de formas mais sutis em pessoas que se dizem desconstruídas. Vendo tudo isso, Chris decide não ir mais ao baile. Quando ele avisa Carrie sobre isso, ela retruca: "Então eu não vou mais ao baile porque você não pode aguentar uns apelidinhos?" Por também ser preconceituosa, ela presumiu que ele deveria aguentar qualquer xingamento calado só para agradar ela e logo após cita um a um todos os xingamentos que ele ouviu. Quando o fim do ano letivo se aproxima e Greg fala que vai entrar para a Academia de Ciências do Bronx, Chris quer ir junto para não perder o único amigo. Para isso, ele precisa fazer uma entrevista e o entrevistador vai até a casa dele para resolverem isso. Porém, na entrevista de admissão, o entrevistador acredita que Rochelle é uma viciada, que Chris, Drew e Tonya têm pais diferentes e que ela não sabe os nomes deles, e que a casa em que moram não é deles. Foi a senhorita Morello quem disse isso a ele. À medida que a entrevista prossegue, o tio Ryan acaba sendo preso por vender fitas de músicas piratas no bairro e, perseguindo ele, os policiais invadem a casa de Chris, olham para Rochelle, Chris e o entrevistador e acham que o último é um refém. Então eles agarram a Rochelle e Chris numa clara sátira ao exagero da força policial que frequentemente faz vítimas. Todos são algemados, mas o policial pede desculpas e diz que é um procedimento padrão. Mas detalhe, esse pedido de desculpas é apenas para o entrevistador que é branco. Em seguida, o narrador diz: "Se você é negro, a polícia primeiro bate e depois pergunta." Se você é negro, a polícia primeiro bate e depois pergunta. Na saída, a polícia pede desculpas novamente, e quando Chris responde "está tudo bem", o policial retruca "eu não falei com você". Mais uma vez eu peço desculpas em nome do Departamento de Polícia de Nova York pela inconveniência. Tá tudo bem. Eu não falei com você. É bem fácil entender a crítica aqui. Além da senhorita Morello descrever uma família desestruturada para o entrevistador, sem ter base nenhuma para isso, temos a ação da polícia. É compreensível que eles tenham que deter uma pessoa vendendo produtos falsificados. O que não é compreensível é serem 4 policiais para prender uma única pessoa e então invadir uma casa, pressupor que uma mãe e seu filho são sequestradores e não terem o mínimo de decência para se desculpar com Rochelle e Chris pelo ocorrido. E mais, demonstram desprezo por Chris quando ele diz que está tudo bem. Amigo, muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Caso te interesse, eu também faço lives na Twitch. Cola lá, dá um follow e me siga nas minhas redes sociais. E até a próxima.